Boa noite, YouTube. Bora falar de gênio. Eu conheci um gênio na minha faculdade. É, isso daí foi Campos Sales. Quem é do Campos Sales aí? Que vai lembrar das histórias? Antes de Campos Sales, tem Alexandre von Humboldt, Anastácio. Ah, deve ter alguém aí, não é possível. Estudou nesses colégios aí e tal. Mas hoje a gente vai falar da Campos Sales. Sistemas de informação na época, o curso que eu me inscrevi na época. Entrada de 2000 e foi exatamente nessa universidade que eu conheci um gênio. Esse era gênio de verdade. Ele devia ter aí na casa aí dos acima de 140, com certeza, do QI. Se não 160. Para a época, talvez até mais do que isso. Porque ele era aqueles turista, vinha de vez em quando. E quando eu me inscrevi, eu nem estava muito ligado na questão de fazer realmente esse curso. Mas acabei me inscrevendo. Falei, vamos ver o que vai dar. E, e aí fui dando andamento, né, para fazer o curso. Aí no começo é tudo meio maravilha, você vai e tudo novidade, você, né, começa a conhecer as pessoas ali e tal. Algumas pessoas já tinham conhecimento melhor aí com esse lance de tecnologia. Eu nunca fui ligado na tecnologia, mas eu queria fazer o curso. Aí fui lá, engajei no curso, me inscrevi e fui fazendo devagarzinho, foi passando. E aí eu, como sempre, fundão, sentava no fundão da sala de aula, a galera ali, galera que manjava na frente, e quem manjava ficava na frente e na média ali, na mediana ali do espaço ali. E eu no fundão. Era sempre no fundão. Aí beleza, tal, aí foi engraçado, porque no fundo só sentava eu e tinha mais dois assim que ficavam do lado, meio afastado e tal. E as carteiras meio vazias, assim, e a galera tudo lá na frente lá. Aí vinha várias matérias, né? E a matemática é de arrepiar na informática. Era conta atrás de conta, aí vinha. Tá. Primeiro aquelas contas mais fáceis. As contas que a gente viu no ensino médio. Para dar só aquela aquecida, só para dar aquela relembrada na situação. Aí depois começou, né, conforme os semestres foram passando, aí começou a vir realmente as contas de gente grande, que é os algoritmos. Beleza. E aí estamos lá fazendo e tal, de boa. E aí esse cara, ele não tinha entrado na sala de aula. Isso era no início do ano ali, no início da temporada. Ele veio aparecer assim depois de mais ou menos assim que iniciou as aulas de verdade. Ele veio chegar assim depois de umas 2 semanas e meia, esse cara. Aí ele vinha todo social, todo camiseta social, com uma mala assim, uma maleta. Aí ele chegava assim e tal e não falava com ninguém. Entrava assim, aí o professor falava boa noite, ele acenava. Aí ele dobrava aqui assim a manga assim, que era, às vezes tava na época de calor. Aí ele sentava do meu lado no fundo assim, ó. Aí eu, puta, esse cara deve ser cabaço que nem eu, né? Imaginando. Aí toda a situação ali. Aí ele não falava nada, ficava de boa, com a maletinha, colocava uma maletinha e tal, e ele ficava de boa assim, ele ficava tranquilo assim, ó. Ele nem sacava nada, ele nem sacava um caderno, ele nem sacava um lápis, nada, e eu ali, né? Tudo, anotando tudo e tal, e pá, e fritando a cabeça, e nossa, o que tá acontecendo e tal, e ele lá ficava assim, ó, de boa assim e tal. Aí ele fazia umas perguntas nada a ver pra mim.
sabe? Ele olhava assim e tal, ele chegava e falava assim, ó, pô, que hora que bate o intervalo? Aí eu falei assim, puta, mano, acho que é 9 e pouco, 9h10 mais ou menos, tá batendo o intervalo. Aí a gente saía mais ou menos umas 11 horas da noite, 23 horas. Aí ele, beleza. Ô, aí, mas você sabe se no barzinho aí na frente aí tem alguma coisa aí? Eu falei, mano, tinha um bar na frente. Quem estudou no Campus Sali sabe o que eu tô falando. Tinha um bar lá que sexta-feira arrepiava. Vixe, aí era todo mundo, né? Galera lá reunida, mas bonito. Aí ele, interessado no bar, eu falei, isso daí é isso mesmo, não sabe nada. Olha aí eu dando cabaçada. Aí o tempo foi passando de boa. Aí eu achei estranho, porque tinha vezes assim que eu não estava entendendo, porque ele também não falava, então eu não entendia. Mas tinha vezes que ele catava assim, na hora dele batia o intervalo, aí ele saía com a maleta assim e tal, não voltava mais, assim, tipo, já era, saía. Aí tranquilo. Aí eu falei assim, pô, o cara saiu fora, né? Aí eu imaginando assim, o cara deve estar, sei lá, passando mal, tá acontecendo alguma coisa, resolvendo alguma outra coisa e tal. Aí beleza. Aí entrou a temporada. Temporada, aquela semaninha, né? Semaninha da prova, né? Que pega pra capar. É a semana inteira, assim, ó. De cada matéria é uma prova ali, um exame. Aí eu falei assim, pronto, agora esse maluco aí tá ferrado. Aí eu, beleza. Aí ele chegou. Ele chegou e tal. Aí, e assim, eu descobri que esse cara realmente era um gênio, assim, fora da curva. Justamente no dia que a gente teve a prova de algoritmo. Mas é prova prática, era no programa, era um laboratório. E aí o que acontece? A gente tinha que catar toda aquela sequência de contas que a gente fazia, que é inúmeras contas, fechava a lousa de tanta conta que você faz ali, de condições, porque na programação é muita condição, se, é muito se não acontecer tal coisa, vai acontecer outra coisa. Aí tem as contas lá, menor, maior, você vai montando. E aí você tinha que transferir toda essa conta ali, computador. E aí, eu aqui, sabia nada, não sabia nem o que estava fazendo. Aí eu peguei e falei assim, pô, ferrou, né? Agora ferrou de vez. Aí o. Eu tava desesperadão, né? Desesperadaço assim. Eu falei, nossa, meu, agora ferrou tudo, né? Aí eu já tinha feito, tipo, trocando uma ideia com ele, né? Tipo, dessa temporadinha que ele vinha de vez em quando aleatório e tal. Aí ele falou assim, vai ter prova hoje lá no laboratório, né? Prático. Eu falei assim, é a parada lá de fazer pra passar tudo lá, mano, no real lá, entendeu? Aí eu falei, pô, ferrou, mano. Eu ferrou. Aí ele só ficava olhando assim, não falava nada e tal. Aí beleza. Aí a gente desceu e tal. E não era só eu, né? Na verdade, tipo, tinha várias pessoas ali na sala também tava tudo preocupado. Que quem não tinha visto alguma coisa do tipo. Porque teve muitas pessoas que também vieram de repente de outra área ali e tal. Ele tava tudo estudando, né? Saindo do ensino médio e engajando já direto no superior. Então, assim, na verdade tá todo mundo perdido. Essa aqui foi a real. Aí chegamos lá, cheguei lá no laboratório, beleza e tal. Aí eu sentei assim, ele sentou do meu lado. Eu falei assim, ixi, vamos ver, né, o que vai dar e tal. Aí fritando, maquinando. Aí ele tava lá, ele abriu lá. Aí primeira coisa que ele fez, ele tava esquemando, na verdade, para ajudar. Ele queria ajudar, mas não falou nada também. Aí ele pegou e falou assim, ó. Ele abriu assim, ó, o browser, né? Abriu o browser ali e tal do Windows e tal. Aí o UOL, eu vi ele abrir o UOL assim e tal. Eu falei, mano, e eu olhando pra máquina dele, né? Eu falei, o que esse Loki tá. Antes do professor chegar, eu tava vendo o que ele tava fazendo. Aí eu falei, mano, esse maluco aí tá louco, né, mano? Olhando o site da UOL e tal. Daí ele abriu assim e tal. Aí lembro como se fosse hoje. Ele pegou assim, ó. E aí tinha mais pessoas ali. Tinha que tava na nossa frente assim.
Mas acho que umas 3 pessoas estavam na nossa frente e eu que estava do lado, assim, tal, ele conseguiu ajudar. O resto da sala não dá, né? Mas aí ele pegou, aí ele entrou lá, o UOL, aí clicou lá, sala de bate-papo. Nessa época tinha aquelas chat de bate-papo. Ali entrou num chat lá, pá. Aí ele pegou e falou assim pra mim, ó. Coloca aí, entra aí no bate-papo aí nessa sala aqui, ó. Ele chegou até a criar, porque dava pra criar até uma sala ali e tal. Ele criou uma sala ali. Aí ele colocou assim, micro um. Aí ele falou, você entra com o nickname lá, é micro um. Aí falou pro outro, você entra com micro 2, micro 3, micro 4. Aí eu peguei e falei, ah, beleza, né? Aí ele, pá, ele jogou micro um que era eu, aí foi a galera indo e jogou tudo nessa sala ali e tal. Aí ele falou assim, ó, daí ele escreveu, ele falou assim, ó, eu vou passar tudo a dinâmica aqui pra vocês aqui, ó. Vocês só minimizam a tela e quando precisar, em um tempo tal, vocês abrem a tela de novo e aí vai fazendo aí. Mais ou menos o esquema do programa é esse aqui. Ele tinha desenhado tudo o programa, tudo assim, ó. Que era só transferir, né? Na verdade, transferir para a máquina ali, que é o programa para a gente montar mesmo o esquema. Que era criar janelinha na época, né? Era fazer umas janelas, coisa besta. Abrir uma janela e abrir ali o iniciar para procurar alguma coisa, um arquivo. Muito besta. Mas, meu, muita dificuldade. Para mim, você tá louco. Muita dificuldade. Aí, nossa, esse cara salvou demais. Aí, beleza. Salvou eu e esses 4, né? Só que daí ele é ligeiro, ele colocou em micros assim tal, para não dar goela. E também para ele conseguir diferenciar erro, porque eu errei algumas coisas e o pessoal errou outras coisas que não foi o mesmo erro que eu. Então ele fez umas alterações lá, mas aí todo mundo deu certo. Ele tirou umas notas bacanas. Eu falei, pô, esse cara tem alguma coisa. Aí foi quando eu falei assim, aí eu fiquei curioso, eu cheguei, depois que finalizou tal, aí eu peguei e falei assim, ó, e aí, meu, qual é que é as ideias? Porque você, tipo, você resolveu lá o negócio lá pra todo mundo lá, mas como é que é? Você não vem e tal? Você, tipo, vem de vez em quando? Qual que é a ideia aí? Daí ele pegou e falou num dia depois, assim, que ele nem abria nem livro. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu vou ter que aguentar aqui 4 anos, porque eu preciso do diploma. Eu trabalho numa empresa, programando, desde os meus 12 anos. Aí eu falei assim, não, você tá me tirando. Aí eu falei, daí ele olhou assim, ele falou assim, é. E aí eu vou ficar aqui com você aqui, até eu conseguir o diploma. Eu só preciso do canudo. Mas eles não querem me dar, porque, tipo, não pode. Aí eu tenho que ficar fazendo isso. Mas eu sei tudo isso. Tudo que o professor tá falando aí, eu sei fazer. E, aliás, ele falou assim, eu sei fazer até melhor, mas eu vou ficar de boa. Eu programo isso aí. Nossa, ele falou que programava até em linguagem lá que acho que nem o professor tava ligado no movimento. Falei, não, você tá zoando, não é possível um negócio desse, não. Aí ele falou assim, meu, aí tipo, meu, aí depois daquele dia lá, eu falei assim, não, foi assim, foi a história assim, ápice de quando eu fiz o sistema de informação, porque sistema de informação é um curso que na verdade é moderno, porque daí antes disso era ciências da computação que era mais abrangente, aí eles foram fazendo ajustes ali e tal, mas aí eu fiquei pensando assim, na verdade eu lembrei dessa história e eu quis compartilhar, porque essa história serve muito para a gente aprender muita coisa, né? Inclusive, por exemplo, assim, que não existe nenhuma relevância, né, quando a gente vai querer, a gente se trata de estudo. Por exemplo, assim, ele tinha uma certa inteligência muito descompensada, assim, total, né, muito descompensada, porque uma pessoa que entra na faculdade, né, ela vai no intuito de aprender, se desenvolver e depois engajar no mercado profissional e fazer uma carreira e tal, e ele fez o inverso, ele nunca teve a questão que mais as empresas exigem, no caso que era para ele crescer, né? Porque tipo ele se limitou,
Na verdade, ele precisaria daí o caso do diploma, porque ele contou que ele só vai querer mesmo a certificação, porque daí ele iria trabalhar em outro país. Mas ele não conseguia engatar esse país, essa empresa, porque ficou amarrado no diploma. Então, ele não interessa. Assim, ele poderia programar, assim, desde, sei lá, até menos tempo, desde 8 anos de idade. Mas é um gênio. O cara é tipo aqueles dotado, né? Tipo, nível master. E aí, e assim, numa boa e tal. E, pô, e foi muito maneiro, principalmente por ele ter colaborado, né? Eu nem sei, tipo, tomara que esteja bem pra caramba aí, né? Sei lá. E só coisa boa. Mas pô, maneiro, eu achei legal pra caramba. E, e aí eu falei assim, pô, é uma história legal, né? Que a gente pode extrair de repente, sei lá, pessoas que às vezes quer desenvolver em alguma situação, alguma área e tal, e às vezes também fica assim meio perdido e tal, porque a minha história foi assim, meio perdido, né? Porque eu não concluí. Então aí teve outros eventos que ocorreram que daí fizeram eu trancar isso na época. Eu não cheguei a pegar, não cheguei a finalizar. Mas aí foi épocas que tiveram que acontecer no meio do percurso. Teve que acontecer mesmo, porque é algo que está muito relacionado com a minha essência, que é esse negócio de viagem e tal. E aí eu acabei viajando mesmo, de verdade. Eu acabei trancando a universidade para mim ir embora pro Japão nessa época aí. Então foi muito louco assim, mas foi um negócio extraordinário e são marcas de memórias que a gente enraiza e, e que fica tipo uma gravatura, é como se fosse ficar demarcado ali para a gente ter um processo, né? A gente vai passando processos assim e tal e passaram-se, nossa, muitos anos, né? E praticamente 2 décadas, se for colocar, bem dizer. E aí a gente consegue resgatar tudo, né? Essa história e tal. E eu quis compartilhar aí para deixar esse relato, para fortalecer as pessoas que às vezes você é adolescente, saindo do ensino médio, está perdido, não sabe o que faz, mas sempre há uma solução para você se descobrir, né, se realmente é aquilo que você realmente deseja de fazer, ou se não for, já também não perca tempo. Você já migra, né? Tipo, viu que realmente não é, ou tá tendo outros acontecimentos que não é para você realizar aquele curso, talvez você não se encaixe, mas vai se encaixar em outro curso. E a nossa vida é assim, né? Esse dinamismo, né? De a gente sempre vai se adaptar em alguma ocasião, né? É assim, não tem outro jeito. A gente vai se descobrindo, vai moldando, vai vendo que não é realmente o que aconteceu, não era para acontecer, porque eu não curtia. Hoje, assim, eu utilizo da tecnologia até certo grau, mas eu não, assim, para chegar nesse nível, não consigo. Então, assim, se não é da alçada, aí você já descobre, porque se ficar postergando muito tempo, vai adiando, vai segurando. De repente tem pessoas que seguram as vontades, né? Pô, vou insistir e tal, porque é aquilo. Não, aí, pô, aí pega o canudo, pô, pô, aí eu gosto de biologia. Caraca, eu entro pra dentro da mata, que é o que eu me sinto bem. Mas não ficou perdido, né, a informática. Não ficou perdido, mas aí teve o tempo, teve investimento financeiro, aí também aí pode no meio do processo você ter tido feito isso antes, né? Talvez biologia antes ainda. Então, vamos rever, né? A galera aí tá saindo do ensino médio, tá migrando aí para fazer um superior, pra gente ficar antenado, né? Pô, não tá ficando legal, de repente tá identificando, não, eu vou, pô, é o que eu quero, vamos fazer outra coisa, então vamos para outra coisa.
E assim vai indo, porque a gente consegue maximizar o tempo e vamos trabalhando assim, né? Então é isso aí. Esse aí é o relato que eu quis compartilhar aí e o que aprendemos com as universidades, quando a gente está meio perdido. Um forte abraço do Masaki e até próximo vídeo. Valeu!